caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas super revisões. Hoje o tema será teorias planetárias, leis de Kepler e Newton. E bora lá, vamos falar logo de cara das teorias planetárias. Então, como você sabe, pessoal, a primeira teoria que surgiu lá por volta de 140 depois de Cristo foi com Cláudio Ptolomeu, é o geocentrismo. Geocentrismo toda é o geo é a Terra, isso mesmo. Geo significa terra, como você está vendo aqui, ó. Nesse desenho, a Terra ela está bem no centro, como se acreditavam então os antigos gregos. Ideia essa comprada pela Igreja Católica e que vai vigorar aí por aproximadamente 1500 anos, tá ok? Muito bem. Depois nós temos aí, com base nos trabalhos do dinamarquês Tycho Brahe, né, pessoal? Nós vamos ter então uma evolução desse sistema, tá? Que vai caminhar para o heliocentrismo de Copérnico, né? Onde Copérnico, em 1543, publica o seu livro dizendo que, na verdade, o Sol é que se encontrava no centro, tá certo? E os outros planetas, inclusive a Lua ali, né, pessoal, circulavam em torno dele, que é um modelo muito parecido com o que nós temos hoje, um modelo coperniano, né? Mas ele fora aperfeiçoado pelo CEO assistente, que depois assume então o cargo de astrônomo da corte, que é Johannes Kepler, tá legal? Vamos ver então, pessoal, as melhorias que Kepler fez no sistema coperniano e que hoje em dia estão em vigor aí, é o que nós temos como a teoria dos modelos planetários mais recentes, tá bom? Então, fazendo um resuminho dessa tela, turma, nós temos o sistema geocêntrico, Terra no centro, Cláudio Ptolomeu, 140 depois de Cristo, tá bom? Depois nós temos aí Copérnico com o heliocentrismo, né, turma? 1543, tá? Quando ele divulga o seu livro No Leito de Morte para não ter perseguição da Igreja Católica. E na sequência, então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as leis de Kepler. Muito bem, turma. Kepler viveu entre 1571 e 1630, tá? Ele era então assistente do Tycho Brahe e depois, com a morte prematura de Tycho Brahe, ele acaba assumindo o papel de astrônomo ali da corte. Vamos lá. A primeira lei de Kepler, também conhecida como lei das órbitas, ela diz o seguinte, que os planetas descrevem órbitas ao redor do Sol, porém não circulares, como se acreditava Copérnico, mas sim órbitas o quê, turminha? Elípticas, tá? Pouco excêntricas, não é tão excêntrica como está nesse desenho, aqui está bem exagerado para a gente poder perceber, das quais o Sol sempre ocupará um dos seus focos. Toda aí, por que essa parte, o Sol, ocupa um dos seus focos, é tão importante? Ela é importante porque você vai ver que o planeta, quando ele está mais próximo do Sol, ele vai ter uma velocidade maior. E quando ele está mais afastado, ele terá uma velocidade menor. Então, daí, qual que é o raio de um planeta, o raio médio dele? Por exemplo, quando eu quero saber a distância da Terra até o Sol, porque agora eu tenho duas distâncias, eu tenho uma distância maior e tenho uma distância menor. Ou seja, quando ele está passando pelo A, ele está mais próximo, quando ele está passando pelo A', ele está mais afastado. Por isso que a gente mede o raio médio, tá? E o que seria o raio médio, então? Seria a distância quando ele está mais afastado, mais a distância quando ele está mais próximo, dividido por 2, tá bom? É isso aí que a gente chama de raio médio. Seria uma média aritmética das duas distâncias extremas quando o planeta está mais afastado do Sol e quando o planeta está mais próximo do Sol. Tá legal? Importante dessa lei você lembrar o que, turma? Importante dessa lei você lembrar que as órbitas são elípticas e não circulares, como se acreditava. Segunda lei, Todai. Segunda lei, pessoal. Segunda lei é fantástica, né? Ele diz que as áreas varridas por segmentos imaginários que unem o planeta ao Sol são proporcionais aos tempos gastos em varrê-las. Em outras palavras, ele diz que os planetas varrem áreas iguais em um mesmo intervalo de tempo, tá? Importante agora que vai aparecer um nomezinho para você, turma. Quando o planeta está bem próximo aqui do Sol, no ponto mais próximo que a gente chama, é o tal do periélio, tá? Per de perto, hélio, Sol, periélio. E quando ele está no ponto mais afastado, Todai? Quando ele está no ponto mais afastado, a gente chama de afélio. Af de afastado, hélio, Sol. Afastado do Sol, tá bom? Então isso aqui é muito importante, vão gerar duas consequências que a gente vai verificar na sequência. Bom, então vamos lá, pessoal.
A primeira consequência que a gente tem aí é a seguinte, pessoal. A velocidade linear de translação do planeta ela é variável ao longo da trajetória. Como assim, Todai? Se o Sol estivesse no meio e fosse uma trajetória circular, a velocidade seria constante. Mas como o Sol está mais encostado em uma das extremidades, ou seja, ele está no seu foco, significa que quando ele está mais próximo ao planeta aqui do Sol, nessa área A1, a velocidade dele é maior. Já na área 2, ele tem uma velocidade menor. Então, coloquei aqui para você. No periélio, a velocidade linear de translação do planeta é a máxima. Você tem que saber isso, Todai? Tem que saber isso, tá bom? Sempre aqui, turminha, no periélio, tá? Ó, no P de periélio, ele vai ter a sua máxima velocidade. E no A de afélio, Todai, quando ele estiver no ponto mais extremo, aqui, ó, no A de afélio, né? No ponto A de afélio é quando ele tem a velocidade menor, tá bom? Então nós podemos concluir o seguinte, turma, percebe comigo aqui. Quando ele vai do periélio para o afélio, ele vai diminuindo a sua velocidade, tá vendo? Ó, o movimento é retardado. E quando ele vai do afélio para o periélio, o que vai acontecendo com a velocidade? Ela vai aumentando, tá bom? Muito bem. Então daí, qual é o tempo que ele demora, né, do periélio ao afélio? Gente, o tempo que vai demorar para percorrer metade aqui dessa área é exatamente o tempo que ele percorre a área de baixo. Tá legal? Por quê? Pela segunda lei. Ele percorre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Tá bom? Muito bem. Dodai, vamos lá, vamos verificar uns exercícios, o que pode ser pedido a respeito da primeira e da segunda lei numa prova. Então vamos lá, gente. A figura aqui ao lado, ela representa a trajetória elíptica de um planeta com um movimento de translação ao redor do Sol. E 4 pontos sobre essa trajetória. Eu peguei o ponto M, tá? Peguei o ponto P, que estão mais voltados aqui quando ele está caminhando ao periélio, e peguei o ponto N e o ponto A quando ele já está se aproximando do afélio da órbita, tá? Então vamos às perguntas, turma. O módulo da velocidade escalar do planeta sempre aumenta no trecho MPN? Então, turma, tá errado, né? Por quê? Porque no trecho M até o trecho P, sim, nesse primeiro trecho de M até P, sim, a velocidade aumenta. Mas de P para N não, né, pessoal? De P para N a velocidade diminui. Então, nesse trecho ela aumenta e nesse trecho ela diminui. A palavra sempre aqui era o erro dessa afirmativa. B, sempre diminui no trecho N a M. Olha lá, turma, no trecho N até o trecho A, de fato, a velocidade aqui ela diminui. Mas no trecho A até M é quando a velocidade começa a aumentar, tá bom? Então, mais uma vez, essa palavra sempre está errada, tá bom? Tem o mesmo valor no ponto A e P? Não, galera. Ele está falando que a velocidade no periélio e a velocidade no afélio são iguais. Não, 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 não. Não tem o mesmo valor, né? D, está aumentando no ponto M e está diminuindo no ponto N. Vamos ver, pessoal? Sim. Quando eu estou no ponto M, olha aqui, turma, o que acontece com a minha velocidade no ponto M? Ela está aumentando, tá bom? Por quê, Todai? Porque eu estou indo na direção do periélio. Eu estou me aproximando do Sol, tá? Ah, e no ponto N, o que acontece? No ponto N, a velocidade cai, turma. Ela começa a diminuir, porque eu estou me afastando do periélio e estou indo na direção do afélio. Perfeito? Beleza, então essa alternativa certa, Todai, é ela mesma. Vamos ver a última? É mínimo no ponto P e máximo no ponto A. Ele está invertido, né, galera? Tá bom? Na verdade, não é mínimo no P e não é máximo no A. É o contrário. É mínimo no A e máximo no P. Tá bom? Não se esqueçam disso. Tem aqui um comentáriozinho, então, né, pessoal, da resolução. Exercício tranquilo. Um exercício que quando cai em prova, o aluno com certeza vai acertar. Segundo exercício, ainda envolvendo aí a segunda lei, pessoal, tá? Um exercício muito simples. Nós temos aí, então, um planeta que realiza uma órbita elíptica com uma estrela em um dos seus focos, tá? Em 2 meses, o segmento de reta que liga o planeta, né, pessoal, varre uma área A. E no plano da órbita do planeta, né? Em 32 meses, o segmento varrerá uma área alfa A. Qual o valor de alfa, né? Bom, gente, a gente pode fazer esse exercício aqui por regra de 3, tá? Isso mesmo. Acompanha comigo aqui do lado que você vai ver como vai ser bem tranquilo. Depois eu te apresento uma resolução mais formal, tá bom? Então, turminha, olha só, segue o exercício que não tem erro. O planeta realiza uma órbita onde
em 2 meses, ele varre um segmento de área A. Então, vamos lá, gente. 2 meses, ele vai varrer uma área A. Depois ele pergunta, em 32 meses, vai ser alfa A, tá bom? Ora, pessoal, isso aqui deu uma regra de 3, né? Tudo bem? O que a gente pode fazer com o A? Pode cortar. Então, nós vamos ficar com 2 alfa igual a 32. Conclusão, o alfa é igual a 32 dividido por 2, 16, né? Ora, Todai, mas é bem tranquilo esse exercício. Eu poderia ter feito mesmo por regra de 3, né? Claro, pessoal, por quê? Não tem uma fórmula para a segunda lei. Ele diz que ele varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Uma vez que a área aumentou, uma vez que o tempo aumentou, né? 16 vezes, de 2 ele passou para 32 meses, houve um aumento de quanto? 16 vezes. Quantas vezes o 32 é maior que o 2? 16 vezes. Então a área tem que aumentar 16 também. Toda isso quer dizer que se a área do planeta, varrida pelo planeta, é 2 vezes maior, ele gasta 2 vezes mais tempo? Isso. Ah, então ficou fácil. Se a área for 10 vezes maior, ele gasta um tempo 10 vezes maior? É, pessoal, é diretamente proporcional. Não vai ter erro, você vai com certeza acertar qualquer exercício de segunda lei de Kepler, tá bom? Turminha, vamos então para a lei que mais tempo demorou. Isso mesmo, Kepler levou 10 anos para achar agora uma relação não mais entre a área e o intervalo de tempo, como na segunda lei. Agora Kepler ele encontrou uma relação entre a distância, pessoal, isso mesmo, não é mais a área agora, tá? Agora é a distância do planeta, tá certo? Em relação ao seu o quê? Ao seu período de tempo. Meu Deus, e o que ele encontrou aí, Todai? Ele encontrou que o quadrado do período de translação de um planeta é diretamente proporcional ao cubo do raio médio. O que significa isso, Todai? Pelo amor de Deus. Vamos para uma outra tela que eu te explico melhor. Turma, o que significa é o seguinte, o que Kepler encontrou, a sua genialidade, nesses 10 anos de busca, foi que ele tem um número que é comum a todos os planetas que orbitam o quê, pessoal? O Sol, isso mesmo. Ele percebeu que tanto a Terra quanto Marte, pessoal, por exemplo, eles tinham um número em comum. E que número que era esse, Todai? O número era o quadrado do período dividido pelo raio médio ao cubo. Por isso que a gente coloca aqui como constante, tá bom? Vamos fazer um exemplo simples aqui. O raio médio orbital em unidades astronômicas, que são 150 milhões de quilômetros da Terra, é o famoso 1 UA, né? Unidade astronômica. E a Terra, todo mundo sabe, ela leva um ano para dar uma volta completa em torno do que, pessoal? Do Sol. 1 ao quadrado dividido por quê? 1 ao cubo, perdão, dividido por 1 ao quadrado, ou pode ser 1 ao quadrado dividido por 1 ao cubo, tanto faz, vai dar quanto? Vai dar 1. Se nós fizermos esta mesma relação com os números agora de Marte, por exemplo, Marte está um pouquinho mais afastado. Ele tem 1,524 UAs, tá? E o período dele é 1,881 dos anos terrestres, tá? Mas se a gente pegar esse 1,881, elevar ao quadrado e dividir pelo cubo de 1,524, acreditem, pessoal, pode fazer na sua calculadora em casa, vai dar 1, tá bom? E por que isso é importante, Todai? Isso é importante, turma, pela essa relação que eu coloquei para vocês aqui embaixo, ó, tá? Se você tem o período, por exemplo, de 2 planetas e o raio de um deles, você consegue descobrir o raio do outro. Ou, se você tem a distância, o raio médio de 2 planetas e o período só de um deles, você consegue descobrir o período do outro, tá? Todai, isso não é uma regra de 3? Quase, galera. Quase uma regra de 3. Você só não pode esquecer que T1 está para T2, assim como R1 está para R2. Porém, os períodos têm que estar ao quadrado e as distâncias, que é o raio médio, tem que estar ao cubo, tá bom? Quase que uma regra de 3. Uma regra de 3 que tem um quadrado no período e um cubo na distância, que é o raio médio. Vamos lá, vamos fazer um exemplo. Muito bem. Toda eu ouvi dizer que serve para satélites que orbitam o planeta também. É verdade? É verdade, pessoal, tá? Essa lei tanto vale para planetas que circulam uma estrela, no caso aí no nosso sistema solar, mas ela vale também para satélites, inclusive artificiais, que podem estar circulando o quê, pessoal? Circulando um planeta, tá? Então nós vamos por aqui, ó, um planetazinho, por exemplo, né? Nós temos aqui o nosso planeta lindo, maravilhoso, chamado o quê? Chamado Terra, né? E nós vamos ter então aqui, turminha, órbitas, né? Essas órbitas que eu estou desenhando aqui
São órbitas o quê? De satélites, tá bom, gente? Então temos uma órbita aqui um pouco mais próxima e uma órbita aqui um pouquinho mais o quê? Mais afastada, me perdoem aqui o desenho, tá bom? Então nós temos aqui, pessoal, um satélitezinho que está bem mais próximo, que eu vou chamar ele aqui de satélite A, e um satélite aqui embaixo que está bem mais afastado, tá bom, gente? Que eu vou chamar aqui de uma órbita B, tá bom? O que ele diz? Ele diz o seguinte, turma, sabe-se que o satélite B está 4 vezes mais longe do centro da Terra do que o satélite A. Então, olha só, turma, o raio médio do B, ele é o que, pessoal? 4 vezes o raio médio de quem? Do A. Então, essa distância do B, Todai, ela é 4 vezes maior que a distância do A? Exatamente, turma, tá? Então, se você quiser chamar isso aqui de distância RB, o raio B, ele é 4 vezes maior do que o nosso amigo RA. O que mais que ele nos dá? Ele fala o seguinte, turma, que o período de revolução do satélite A é de 30 dias. O que significa isso, Todai? Significa que o satélite A aqui, ele leva um período de 30 dias para completar uma volta em torno do planeta. E o que ele quer, Todai? Ele quer saber, pessoal, o TB. Quanto vai valer, então, o meu amigo TB? Tá legal? Um jeito rapidinho de você fazer, qual que é? Vamos lá, aqui depois eu mostro um outro jeito e vou fazer aqui uma outra relação para vocês. Turma, pega sempre o maior, né, pelo menor. Então, quem está mais afastado fica em cima. Quem está mais próximo do planeta ficaria embaixo, tá bom? Então, quem está mais afastado é o TB. TB dividido por TA. Assim como RB dividido por RA. Nossa, Todai, é uma regra de 3? Quase uma regra de 3. Eu não posso esquecer, pessoal, que eu tenho que levar o período ao quadrado e o raio médio eu tenho que levar ao cubo. Tá bom, turminha? E agora sim, você pode fazer a conta tranquilíssimo. Então, TB a gente não sabe quanto é, então nós vamos colocar TB ao quadrado. O TA ele deu, ele falou que ele demora 30 dias, tudo bem? Só que não esquece que o quadrado desce para ele também. É igual a RB. Gente, o raio B eu não sei quanto que é, mas eu sei que ele é 4 vezes o valor do raio A. Então eu vou colocar 4 vezes o RA, você já vai ver por quê. E embaixo? Embaixo é o próprio raio A. Ah, Todai, já entendi. Quando você coloca 4RA no lugar do RB e RA embaixo, é porque você vai acabar cortando, né? Exatamente. Só que eu não posso esquecer que eles estão todos aqui elevados ao cubo, tá bom? Eu corto o RA e corto o RA. Então, turminha, multiplicando em cruz, a gente vai ter que TB ao quadrado, né? Ele vai ser igual ao quê? 4 ao cubo, quanto que dá? 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. 64 vezes 30 ao quadrado. Como que eu elimino esse quadrado no TB, Todai? Eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, turminha, tá bom? Ao tirar a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter que TB é igual a raiz de 64, que é 8, e eu liberto 30, tá bom? E quanto que é 30 vezes 8, Todai? 3 vezes 8, 24, mas como tem um zero, 240 dias. Bem tranquilo, né? Tem aqui a resoluçãozinha digitada, pessoal, para você, feito pela fórmula da maneira tradicional. E aqui eu fiz de uma outra maneira. Você vai ver a maneira que fica melhor para você entender. Qualquer dúvida, sempre procura o professor na sala de aula, tá bom? E vamos lá, turma. O que temos agora, Todai? Ah, galera, agora nós temos um exercício teórico da terceira lei e que também está embasado na parte histórica. É muito bacana. Vamos lá. Foi da Unesp aqui, 2020. Para completar minha obra, restava uma última tarefa: encontrar a lei que relaciona a distância do planeta ao tempo que ele leva para completar sua órbita. Por que, Todai? Porque ele já havia descoberto a distância, não, a área em relação ao tempo, mas a distância ainda não. Por fim, já quase sem esperanças, tentei período ao quadrado dividido pelo raio médio pela distância ao cubo. E funcionou. Essa razão é igual para todos os planetas. No início, pensei que essa se tratava de um sonho. Esta é a lei que tanto procurei, a lei que liga o cosmo e mente, que demonstra que toda a criação provém de Deus. Minha busca está encerrada. Livro trecho retirado do livro de Marcelo Gleisler, A Harmonia do Mundo, tá bom? Turma, deixa eu falar para você de quem que nós estamos falando? Sim, galera, estamos falando de Johannes Kepler, né? Exatamente, de Johannes Kepler.
A lei mencionada no texto, refere-se ao trabalho de um importante pensador que viveu. Então vamos lá. Kepler viveu na Idade Média, período influenciado pelo pensamento da Igreja Católica e que buscava explicar os fenômenos da natureza por meio de uma intervenção divina. Não bate com o texto, né, pessoal? Não é isso que o texto diz, tá? Ele não vai atrás da intervenção divina, pelo contrário, mostra no texto que ele tentou aqui maneiras matemáticas, científicas de encontrar o resultado, tá bom? Então, cuidado. B. Na Europa, sim. Posteriormente a Isaac Newton? Não, galera, não está posterior. Kepler é antecessor a Newton, tá bom? Então aqui a gente já para com essa alternativa. C. Em uma época de exacerbados conflitos religiosos que culminaram com a Contra-Reforma Católica. Tudo bem. Opondo-se ao modelo heliocêntrico de Copérnico. Não, gente, ele só complementa o modelo de Copérnico, mas eles não se opõem. Então, esse opondo-se é bem complicado aqui, está errado. D. Então vamos lá. O D. Ele viveu no período do Renascimento científico e formulou 3 leis fundamentais dos movimentos planetários, baseados nas observações do planeta Marte. Ah, está perfeito, Todai. Pode colocar o xizinho aí, tá? Está perfeitinha. E a última, no final da era medieval e no início da Idade Moderna, período em que triunfou a fé e a razão que facilitou seus trabalhos na tentativa de compreender a natureza. Está bem errada também, né, pessoal? Ficamos então com a alternativa D. Coloco aqui uma explicação para você, tá bom? Mas acredito que você não vai ter problema encontrando esse tipo de questão numa prova. E agora, Todai? Bom, para simplificarmos a aula de hoje, que já está ficando muito grande, pessoal, tá? Nós vamos fechar com a lei da gravitação universal. De quem? Ora, pessoal, Isaac Newton, né? Em 1665 ele formula ela, tá? 1665. Ele viveu entre 1642, né, e 1727. Lembra que eu já tinha falado para vocês desse importante livro dele, né? Na obra Filosofia Natural, Princípios da Matemática, Newton apresenta, então, em 1787, a lei da gravitação universal que ele havia já descoberto em 1665. Ele só deixa para publicar um pouco mais tarde o livro. Para estabelecer essa lei, ele procurou entender o movimento da Lua com base nas 3 leis da dinâmica e fundamentou-se também nas leis de Kepler. Portanto, sim, Kepler foi importante para o estudo de Newton, tá bom? Muito bem, Todai. O que nós temos da lei da gravitação universal? Bom, gente, a lei da gravitação universal de Newton, ela é muito simples, tá? Newton diz que matéria atrai matéria, diretamente proporcional uma à outra, ao produto das massas. O que significa isso, Todai? Significa que quanto maior a massa de um dos corpos, maior será a força gravitacional. E inversamente proporcional, pessoal, ao que, Todai? Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Por que isso é importante? Isso é importante, turma, porque à medida em que você vai aumentando a distância entre os corpos, a força gravitacional entre eles, ela despenca, ela vai caindo numa exponencial inversa, tá bom, gente? Muito bem. Então, Todai, deixa eu tentar entender o que está acontecendo. Quando a massa de um dos corpos, por exemplo, ela dobra, eu posso dizer então que a força também dobra? Isso mesmo. E se eu dobrar a massa dos dois corpos, Todai? Ó, dobrei o M1 e dobrei o M2, então aumenta 4 vezes. Oh, Todai, então é muito tranquilo, tudo que acontece com o produto das massas acontece com a força? Bem simples, né, pessoal? Tem que tomar cuidado com a distância, turminha. Porque se você dobrar a distância para 2D, o que vai acontecer com a força? Como 2 ao quadrado é 4, a força, pessoal, a nova força que eu vou chamar de F', ela vai cair o quê? 4 vezes, tá bom? Poxa, Todai, e se eu aumentar para 4 a distância? 4 ao quadrado dá 16. Isso mesmo, então o novo valor da força F', pessoal, ela vai ser 16 vezes menor, tá bom? Então, quando você separa dois planetas pela distância, né, pessoal? Por exemplo, o dobro da distância, não vai achar que a força cai pela metade, ela cai com um quadrado, ou seja, ela cai 4 vezes, tá bom? E esse númerozinho esquisito aqui, Todai? Isso é a constante gravitacional descoberta um tempo bem depois, pessoal, por um cientista chamado Henri Cavendish, tá?
É através dela que a gente verifica uma importante teoria, pessoal, de que a força gravitacional de Newton se aplica a corpos pequenos aqui da Terra? Sim, se aplica. Eu posso dizer que entre duas pessoas existe uma força gravitacional? Teoricamente, sim. Só que olha o valor, né, da constante de Cavendish, pessoal. A constante gravitacional, ela não é da ordem de 10 elevado a menos 11? Então, se eu tenho um corpo de 80 quilos, por exemplo, pessoal, com outro corpo de 80 quilos, gente, até eu encontrar aqui uma massa da ordem de bilhões de quilos, a força vai ser bem pequenininha, você concorda? Nesse nosso caso de dois corpos aí, dois rapazes, por exemplo, de massa de 80 quilos, pessoal, a ordem seria bilionésimos de quê? De newtons. Então a gente não vai conseguir sentir. Então, não é que a lei da gravitação universal de Newton, ela não serve, pessoal, para corpos pequenos. Ela serve para corpos menos massivos, né? Mas é que ela começa a ter uma importância quando a massa dos corpos é muito grande, que é o que a gente observa, então, lá nos corpos que estão no espaço, tá bom? Como planetas, estrelas, meteoros e aí vai, tá bom, pessoal? Vamos ver uma aplicaçãozinha da lei da gravitação universal também. Uma não, vamos ver duas. Bom, primeiro um exercício bem bacana aqui de Minas, pessoal. É bastante comum meteoros serem atraídos pelo campo gravitacional da Terra e acabarem sendo desviados da sua órbita original. Em alguns casos, dando origem a belíssimas chuvas de meteoros, né? Muito bem, já ouviu falar. Considerando um meteoro que tem uma massa aqui, pessoal, emão, tá bom? Muito bem, e que se aproxima da Terra, com base na lei da gravitação universal proposta pelo nosso querido Isaac Newton, analise as afirmativas a seguir. Então vamos lá, toma a primeira. Mesmo que o meteoro perca massa, a força de atração gravitacional ficará constante, pois ele só depende da massa da Terra? Não, pessoal, não. Vamos lá, Todai, qual que era a formulinha mesmo? Turma, a fórmula que a gente viu é força gravitacional de Newton é o Gzão m1 m2 dividido pelo quê? Pela distância ao quadrado. Isso significa o quê, Todai? Gente, isso significa que ele depende da massa dos dois. Então, quando ele fala aqui que é o meteoro, né, permanece constante, pois só depende da massa da Terra, esse só depende da massa da Terra deixou a alternativa errada. Tá legal? Muito bem. 2. À medida que o meteoro se aproxima da Terra, a força gravitacional aumenta. Sim, pessoal, sim. Aumenta com o quadrado da distância ainda, né? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Então a 2 está correta, né? Muito bem. 3. Caso o meteoro perca um quarto da sua massa, olha aí, pessoal, a massa, uma das massas, que é a massa do meteoro, né? A massa da Terra ficou a mesma, caiu 4 vezes. A força gravitacional aumenta um quarto do seu valor inicial? Opa! Não, pessoal, são diretamente proporcionais, né? Então, Todai, se o meteoro perder um quarto da massa, a força gravitacional cairá 4 vezes. Exatamente, galera. Tudo que acontece com a massa vai acontecer com o quê? Com a força. Então, vem cá. Se a massa cai 4, Todai, o que acontece com a força? A força cai 4, tá bom? Não aumenta 4. Muito bem, Todai. Vamos para a quinta, então. A força gravitacional será proporcional ao produto da massa do meteoro pela massa da Terra. Isso mesmo, galera. Agora ele está falando que depende tanto da massa do meteoro quanto da massa da Terra. Está correta. 5. Quando a distância entre o meteoro e a Terra cair pela metade do valor inicial, então olha aí, turminha, a distância cai pela metade. O que acontece com a força mesmo, pessoal? Ah, Todai, quando cai pela metade, a força dobra, né? Que está escrito aqui, tá certo isso? Não, tá errado, pessoal. Ela não é o dobro. Por que, Todai? Porque aqui a distância está ao quadrado na fórmula de Newton, né? Então, quando cai pela metade, a força aumenta o quê? 4 vezes, turma, tá bom? Cuidado aí. Ficamos certo apenas a 2 e a 4, né? O xizinho vai para a alternativa C, tá bom? Deixei aqui um resuminho para você com toda a explicação escrita para que você possa depois parar o vídeo, pausar e dar uma olhadinha, tá bom? E vamos para o último exercício dessa nossa aula, que o meu objetivo era isso, meia hora, né, de resumo dos sistemas planetários, leis de Kepler e Newton. Muito bem.
A última questão, pessoal, não precisa fazer com fórmulas. Se você lembrar aqui, ó, que força gravitacional ela depende do quê? Da constante, vezes o produto da massa 1 pela massa do corpo quê? 2. Então, o produto das massas é importante, Todai? Muito. Dividido pelo quê? Pela distância entre eles ao quadrado. Pronto. Se você souber isso aqui, você vai saber fazer o exercício. Vamos fazer por partes, pessoal? Vamos lá. Depois eu apresento uma resolução formal para você, tá? Dois corpos de massa M1 e M2 estão separados por uma distância d e interagem entre si com uma força gravitacional F. Se duplicarmos o valor de M1, então uma das massas, M1, o Todai vai duplicar o valor de M1. Pessoal, para aqui, vamos lá. Quando eu duplico a massa, o que acontece com a força, Todai? Ah, você falou que tudo que acontece com a massa acontece com a força? Então, se duplicar a massa, a força duplica. Isso mesmo. Quando você aumenta duas vezes a massa, aumenta duas vezes a força. Agora vamos ver o que ele vai fazer com a distância, pessoal. E reduzimos a distância pela metade. Eita, Todai, você vai pegar a distância e dividir por 2. Isso mesmo, galera. A gente já viu que quando os corpos eles diminuem a distância, a força aumenta, né, pessoal? Quanto mais perto está um do outro, maior é a força. Mas, gente, será que a força dobra? Não, Todai, é o quadrado da distância, né? Então, quando a distância cai pela metade, a força aumenta o quê? 4 vezes, né? Muito bem. Turma, ele quer saber o valor da força final. Por culpa da massa, ela dobrou. Por culpa da distância, ela aumentou 4 vezes. Quem dobra e depois multiplica por 4 é porque aumenta o quê? 8 vezes, ele vai ganhar, então, a estrelinha aqui, né, pessoal? Na alternativa D, tá bom? Temos aqui uma resolução formal, mas eu acredito que se você seguir aqui o meu raciocínio do que acontece primeiro com a massa e depois o que acontece com o quê? Com a distância, não vai ter erro, né, pessoal? Então, Todai, dá um resumo para mim aí. É a seguinte, turma. Sempre você tem que olhar separadamente, tá? Primeiro veja o que acontece com a massa. Se a massa aumenta, a força aumenta. Se a massa diminui, a força diminui. E depois você olha para a distância, gente. Distância é muito simples. Toda vez que eu aproximo dois corpos, gente, o que acontece com a força entre eles? Ela aumenta. Mas quando eu distancio um corpo do outro, a força despenca, ela cai. Mas, gente, ela aumenta e diminui tanto que é com o quadrado da distância. E o que significa isso, Todai? Significa que se você cai pela metade, ela aumenta 4 vezes a força, porque 2 ao quadrado é 4. Todai, se eu triplicar a distância, se você triplica a distância, 3 ao quadrado dá 9. Então, ela vai cair 9 vezes. Tudo bem? Fica bem atento, pessoal, ao quadrado da distância, porque eu acredito que a massa, sendo diretamente proporcional à força, você não vai ter nenhum problema. Tá bom? Esse foi um resuminho rápido da nossa aula aí, pessoal, sobre gravitação, Newton e Kepler. Tá bom? Um grande abraço, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida é só colocar no comentário ou me procurar. Um grande abraço a todos.